Prezados professores, alunos e demais colegas, meu bom dia oficial a todos. Para quem ainda não tive a oportunidade de conhecer, meu nome é Rômulo, eu sou docente do Departamento de Esporte, membro da Comissão de Pesquisa, e hoje, como membro dessa comissão, tenho o prazer de apresentar para vocês os palestrantes da nossa manhã. Antes de apresentá-los, eu gostaria de dar alguns recados. Os recados de sempre, né? O primeiro deles é para os alunos que estão regularmente matriculados na disciplina de seminários. Vocês têm que assinar a lista e pegar a ficha de avaliação do seminário, que estará disponível aqui na mesa ao final das palestras, ok? Para aqueles que são externos à EFE, mas que gostariam de receber o certificado das palestras da manhã de hoje, peço que, por gentileza, depois assinem uma lista que vai estar passando para vocês aí, com alguns dados relativamente simples, ok? Bom, então apresentando os palestrantes da manhã de hoje, temos os três professores do Departamento de Biodinâmica. O professor Bruno Gualano, ele possui graduação e doutorado aqui pela Escola de Educação Física e Esporte, e pós-doutorado em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Desde 2007, ele é pesquisador do Laboratório de Avaliação e Condicionamento e Reumatologia. Atualmente é o coordenador do Laboratório de Nutrição e Metabolismo aplicados à atividade motora, professor visitante da Universidade de Nottingham, Trent University e Waikato Institute of Technology. O primeiro é do Reino Unido, o segundo é da Nova Zelândia. Tem como linhas de pesquisa efeitos terapêuticos do exercício físico e nutrição aplicada à atividade motora. A professora Patrícia Brum possui doutorado em Educação Física pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em Fisiologia Celular e Molecular na Universidade de Stanford, professora convidada da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, é bolsista Produtividade CNPq e tem como temas de interesse o efeito de treinamento físico na insuficiência cardíaca, com enfoque nos mecanismos moleculares envolvidos no controle da função e remodelamento do músculo cardíaco. Também tem interesse em mecanismos moleculares envolvidos na miopatia esquelética da insuficiência cardíaca, com ênfase no controle do trofismo esquelético e efeito de treinamento físico aeróbico. A professora Cláudia Forjas é professora, como falei, livre-docente da nossa escola, é coordenadora do Laboratório de Hemodinâmica da Atividade Motora e é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Então, antes de passar a palavra para vocês, como membro da comissão, gostaria de agradecer. A professora Patrícia Bruno, não vou agradecer mais que ela é membro da comissão também, mas especialmente o professor Bruno e a professora Cláudia, por ter disponibilizado o tempo de vocês e falar um pouco do que vocês estudam e do que tem interesse na nossa manhã, ok? Então, vamos começar. Pedir a professora, então, Cláudia, assumir aqui o microfone. Obrigado, professor. Obrigada, Ricardo. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer à Comissão de Pesquisa pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho do que a gente tem feito no laboratório. A professora Patrícia solicitou que a gente, antes de falar do tema específico, que a gente falasse um pouquinho sobre o laboratório, sobre as linhas de pesquisa, sobre o que a gente faz. Então é isso que eu vou iniciar conversando com vocês. Então, como o professor Rômulo falou, o nosso laboratório chama Laboratório de Hemodinâmica da Atividade Motora. Temos a sigla AHA, e esse é o nosso mascotezinho, o nosso coraçãozinho medindo a frequência cardíaca quando faz exercício, no intuito aí de demonstrar as avaliações hemodinâmicas. Dentro do laboratório, a nossa linha de pesquisa é a linha de pesquisa efeitos agudos e crônicos do exercício físico no sistema cardiovascular, e dentro dessa linha nós estudamos diferentes populações, que vão de indivíduos saudáveis, indivíduos hipertensos, sobreviventes de AVC, indivíduos com claudicação intermitente, indivíduos com doença de Parkinson, indivíduos com doenças medulares, com lesões medulares, é o que a gente tem estudado no presente momento dentro do laboratório. E em todas essas populações, os nossos trabalhos são sempre relacionados a efeitos agudos e crônicos no sistema cardiovascular. Então, a gente basicamente estuda a regulação cardiovascular e função cardiovascular em resposta a uma única sessão de exercício ou em resposta ao treinamento físico crônico, tanto aeróbio quanto de força ou resistido. Nas nossas pesquisas, a gente tem um cunho aplicado de pesquisa clínica, em que a gente tem como objetivo básico verificar os efeitos do exercício e
protocolos de treinamento em função da patologia ou da situação clínica específica. Entretanto, na maior parte dos nossos estudos, nós não ficamos apenas nos efeitos, a gente tenta buscar os mecanismos que fazem com que a gente tenha esses efeitos do exercício, portanto, tendo um cunho um pouco mais básico e mecanicista nessas pesquisas. E nós temos uma linha de pesquisa, que é o nosso projeto de extensão, que chama Exercício e Coração, acontece de forma contínua no Parque da Água Branca e de forma pontual em várias campanhas de saúde e também de forma contínua no Hospital Universitário. E esse projeto, então, a gente tenta pegar todo esse conhecimento e ver numa situação real de aplicação, dando aula, dando atividade física, indicando exercício para as pessoas que estão lá no parque, até que ponto isso funciona, até que ponto isso não funciona, e tentando, então, fazer isso, trazer isso para uma situação efetiva de pesquisa aplicada em situação real. Hoje, aqui com vocês, o que eu vou discutir é apenas uma dessas sublinhas, vamos dizer assim. Eu vou discutir com vocês o nosso projeto com Claude Cantz, em que a gente avaliou os efeitos do exercício, elaboramos um protocolo de treinamento novo, perante ao que tinha na literatura, e observamos então os mecanismos desse tipo de exercício. Então, o que eu vou discutir com vocês é isso, o treinamento de caminhada na doença arterial periférica. Como a maior parte de vocês provavelmente não tem contato com essa doença, embora aqueles que fizeram doenças crônicas já tiveram, né? A doença arterial periférica é uma doença que se caracteriza por uma obstrução dos vasos periféricos, normalmente por uma placa aterosclerótica, uma placa lipídica, que invade a luz arterial. Isso faz com que o fluxo sanguíneo para a região distal, a lesão, fique reduzido. Dentro dessa doença, quando a pessoa tem essa placa, um dos primeiros sintomas que se observa é o que a gente chama de claudicação intermitente. A claudicação intermitente nada mais é do que uma sensação de dor, formigamento ou cansaço nas pernas, que ocorre durante a caminhada e que alivia com o repouso. Então a pessoa está bem em repouso, ela começa a caminhar, numa distância fixa, ela sente essa dor na perna, ela continua caminhando, a dor vai piorando até uma hora que ela não aguenta. Aí ela para. Quando ela para, a dor alivia, mas se ela voltar a caminhar, ela vai voltar a apresentar a dor na mesma distância. E aí, então, a claudicação intermitente, pois é um sintoma que vai e volta com os ciclos de caminhada e repouso. Mais ou menos 25% a 33% dos pacientes com claudicação intermitente apresentam esse sintoma, e quando eles apresentam esse sintoma, eles estão no estágio 2 da doença. E é essa população que a gente tem trabalhado. Essa dor que eles sentem na perna, obviamente, causa uma grande limitação na capacidade de caminhada, na capacidade de marcha desses sujeitos. E, na realidade, essa é uma das coisas que a gente avalia nessa população. A gente coloca os sujeitos para fazer um teste em bicicleta, em esteira, com um protocolo específico, e durante esse teste nós pedimos para o indivíduo relatar quando se iniciou a dor, isso a gente chama de limiar de dor, ou distância inicial de claudicação, e aí nós pedimos para ele andar até não aguentar mais. Quando ele não aguenta mais a dor, a gente chama isso de tempo total de marcha que esse sujeito tem. E esses sujeitos, obviamente, que por essa limitação de caminhada, eles têm uma grande redução na sua qualidade de vida. Não tenho dúvida que qualquer um que cada vez que caminha sente dor na perna, não vai ter uma boa qualidade de vida, ou não relata uma boa qualidade de vida. Apesar da limitação de caminhada causar uma redução de qualidade de vida e, portanto, ter que ser combatida, a questão é que esses sujeitos, eles vão acabar tendo problemas mesmo cardiovasculares. Eles acabam morrendo de problemas cardiovasculares e não do problema específico da perna. E, portanto, o tratamento desses indivíduos tem sim que melhorar a capacidade de marcha para ter um efeito sobre a qualidade de vida desses indivíduos, mas é importante que esse tratamento melhore também a função cardiovascular, visando reduzir, então, a morbimortalidade cardiovascular desses sujeitos. E foi pensando nisso que nós começamos a fazer os nossos estudos. Então, se a gente olhar nas diretrizes de tratamento de pacientes com claudicação intermitente, vai estar escrito que o tratamento inicial é o treinamento físico. É o exercício físico como tratamento inicial. E dentre as diversas modalidades de exercício, apesar de doer, a modalidade mais recomendada é a caminhada. Porque a gente tem inúmeros estudos na literatura que mostram aumentos bastante expressivos de 300%, 200% com a caminhada, tanto na distância inicial de claudicação, quanto eles andam até começar a sentir dor, quanto na distância total de marcha, quanto eles conseguem andar apesar de sentir dor. Então esse é o treinamento indicado.
E a gente tem vários dados na literatura que isso é importante, que sentir a dor durante a caminhada é o que faz então com que eles tenham maior progressão na sua capacidade de caminhar. Né? E, portanto, quando a gente olha as diretrizes de prescrição de exercício para esses sujeitos, a diretriz é que a pessoa sinta a dor entre 3 e 5 minutos de caminhada. Entretanto, sentir dor não me garante um estímulo metabólico e cardiovascular adequado para esses sujeitos. E foi exatamente aqui que a gente começou a entrar e pensar um pouco, de uma forma um pouco diferente, nesse exercício. Então, o que nós pensamos é o seguinte: bom, eu preciso de um estímulo que provoque dor, mas eu preciso de um estímulo que provoque um efeito metabólico e cardiovascular adequado. Então, num primeiro estudo, analisando os testes ergospirométricos desses pacientes, nós observamos que o limiar de dor, aquele momento que eles relatam sentir a dor pela primeira vez, quando estão caminhando, acontece numa intensidade acima do limiar anaeróbio. E se vocês lembrarem da fisiologia do exercício, o treinamento físico entre o limiar anaeróbio e o ponto de compensação respiratória é considerado um estímulo adequado do ponto de vista metabólico e cardiovascular do treinamento aeróbio. Então nós pensamos o seguinte: bom, seria interessante então prescrever o treinamento com base nesse limiar de dor. E nós elaboramos então um treinamento em que os indivíduos iriam treinar em esteira, 15 séries de 2 minutos caminhando, 2 minutos de pausa. Lembre-se que esses indivíduos não conseguem fazer uma caminhada contínua. E nessa caminhada a velocidade era mantida então em 3,2 km por hora ou 2 milhas por hora, e a inclinação era ajustada para manter a frequência cardíaca do limiar de dor. 4 batimentos acima ou 4 batimentos abaixo, para que a gente tivesse uma certa variação aí, já que é um fenômeno fisiológico que varia constantemente. E a primeira coisa que nós fizemos foi investigar se esse tipo de protocolo realmente resultava no estímulo metabólico adequado ou não para esses sujeitos. E a gente viu que sim, a gente conseguia manter a frequência cardíaca na primeira, quinta e 12ª série dentro de 100% do limiar de dor. Isso resultava acima do limiar anaeróbio a partir da 5ª série. Isso resultava num estímulo de VO2 em torno de 80% do VO2 pico e num estímulo cardiovascular em torno de 80% da frequência cardíaca pico desses sujeitos. E em todos eles, quase todos, em todas as séries se relatava dor nos pacientes. Portanto, era um estímulo que provocava dor, estímulo cardiovascular e estímulo metabólico adequados, pelo menos do ponto de vista teórico. Uma vez que ele dava o estímulo que nós queríamos, nós gostaríamos de saber se ele funcionava. Né? E aí nós fomos para um outro estudo, que era ver se esse protocolo de treinamento de caminhada consegue melhorar a função e a regulação cardiovascular. Pegamos então 48 pacientes com diversas características, 24 foram para o grupo controle, 24 para o treinado, perdemos alguns ao longo do estudo, terminamos com 20 no controle e 21 no treinado. O grupo treinado fez exatamente aquele protocolo que eu acabei de descrever para vocês, enquanto que o grupo controle fez aulas de alongamento 2 vezes por semana durante 30 minutos. Isso era extremamente importante, porque esses pacientes são de classe social pobre, eles treinavam no Hospital das Clínicas, vinham de metrô e tinham de andar da porta do metrô até o prédio dos ambulatórios, que dá mais ou menos uns 800 metros. Para esses pacientes andarem 800 metros, muitos deles param 2 a 3 vezes por causa da dor. Né? E, portanto, só isso já é um treino. Se o meu grupo treinado não fosse ao hospital, eu teria um treinamento fora para os pacientes treinados. Então, a gente tinha de garantir que o grupo controle também fazia pelo menos essa caminhada até o hospital. Então, daí ao treinamento de alongamento. O treinamento foi feito durante 12 semanas e o que a gente observou? Primeiro, precisa melhorar a capacidade de marcha. E realmente melhorou. No grupo treinado, com 12 semanas, nós tivemos uma melhora da distância inicial de claudicação, uma melhora da distância total de marcha e uma diminuição do que a gente chama de janela isquêmica, que é o tempo que o fluxo na perna demora para se recuperar depois que você faz o exercício físico. Quanto menor for essa janela, mais rapidamente aquela musculatura se recupera após um estímulo isquêmico, que seria a caminhada deles nesse sentido. Bom, então esse treinamento provocava o mesmo efeito que os outros treinamentos indicados na literatura para a capacidade de caminhada. Mas a nossa segunda questão, a mais importante, né, que era ir um pouco além da literatura, era saber se a gente tinha benefícios cardiovasculares com esse treinamento. E a gente teve, com esse treinamento, o grupo controle não teve absolutamente nenhuma modificação, o alongamento não fez nenhum efeito desses indivíduos, mas o grupo que treinou a caminhada, eles tiveram uma redução da pressão arterial sistólica, que se refletiu numa redução da pressão arterial média,
uma redução de frequência cardíaca e, com isso, uma redução do duplo produto, indicando que era um treinamento que reduzia a sobrecarga cardiovascular quando esses indivíduos estavam em repouso. Além disso, nós tivemos uma diminuição do débito cardíaco, que explicou, então, a redução da pressão arterial sistólica. Então, como eu disse para vocês, a gente vê o efeito, mas tenta buscar os mecanismos desse efeito também. Em relação à resistência vascular periférica, nós não tivemos nenhum efeito, que era uma das expectativas, que a gente reduzisse a resistência vascular desses indivíduos. Não houve um efeito do treinamento na resistência vascular periférica total. Isso pode ter acontecido porque esses indivíduos têm uma placa de arteroma já há bastantes anos, há muitos anos, e provavelmente para um treinamento poder ter uma ação dessa placa, ele teria de ter uma duração muito maior. Bom, a gente foi tentar investigar um pouquinho o que acontecia, por que essa frequência cardíaca reduzia, quais eram os mecanismos responsáveis por essa redução. E aí a gente foi investigar então um pouco o balanço simpato-vagal, a ativação do sistema nervoso simpático e a ativação do sistema nervoso parasimpático no coração desses indivíduos, que a gente já sabe a priori que está alterado. Esses indivíduos têm um aumento da ativação simpática, uma diminuição da ativação vagal, né, e uma redução do controle baro-reflexo cardiovascular, o que aumenta a mortalidade desses sujeitos. E, interessantemente, o nosso treinamento, se LF é um marcador de simpático, o HF é um marcador de parasimpático, LF-HF é um marcador do balanço simpato-vagal cardíaco, e aqui a sensibilidade do baro-reflexo. E nós tivemos efeito positivo do treinamento em todos esses parâmetros. Nós tivemos uma diminuição do simpático do coração, um aumento do parasimpático e, portanto, uma redução simpato-vagal e uma melhora do baro-reflexo. Ainda não tem um valor de sensibilidade do baro-reflexo igual ao de um sujeito saudável, do sujeito normal, mas isso já implica numa redução de risco de mortalidade cardiovascular bastante grande para essa população. Portanto, aquele treinamento que nós elaboramos, né, esse protocolo de treinamento, que implicou, sim, num estímulo metabólico e cardiovascular adequados durante o exercício, também resultou nos benefícios que se esperam. Tivemos melhora na capacidade de marcha, tanto da distância inicial de claudicação como a distância total de marcha. Tivemos melhora na função cardiovascular, com redução de frequência, débito, pressão, trabalho cardíaco. E tivemos uma melhora bastante evidente na regulação cardiovascular, com uma redução do balanço simpato-vagal, aumento da sensibilidade baro-reflexa. E esses efeitos cardiovasculares, né, teoricamente, eles podem sim redundar numa redução da mortalidade cardiovascular nessa população, que era a nossa pergunta inicial. Obviamente que a gente não para por aqui, nós estamos agora num protocolo seguinte, em que a gente vai investigar mecanismos de uma forma um pouco mais profunda. Então, agora nós estamos indo para marcadores inflamatórios, marcadores de estresse oxidativo, quer dizer, alguns aspectos mais específicos. Né? Em paralelo, a gente tem uma outra linha que está tentando verificar o efeito do treinamento de força nesses mesmos parâmetros com essa população. Obviamente que ninguém trabalha sozinho, né? Eu estou mostrando aqui os dados do laboratório, o técnico do meu laboratório está envolvido nisso. A gente tem os estudantes de mestrado, de doutorado, que fizeram essa parte do estudo que eu mostrei para vocês. A gente tem uma colaboração, na realidade, quem iniciou toda essa linha foi o professor Rafael, que agora está na Universidade de Pernambuco. Para fazer tudo isso, a gente precisa da colaboração do Hospital das Clínicas. O Dr. Nelson Oscar é o médico responsável pelos pacientes que a gente utiliza, inclusive o treinamento é feito lá no Hospital das Clínicas. E além do que, a gente tem a colaboração de 2 pesquisadores internacionais que já visitaram aqui a nossa escola. Um deles participou, inclusive, da banca de doutorado de um dos alunos. E, obviamente, que precisamos de dinheiro para fazer tudo isso. Eu agradeço a CAPES, CNPq e a FAPESP. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, professora Cláudia. Passaremos então já de imediato a palavra para o professor Bruno, assim que entregar lá. Pessoal, a lista de presença já está correndo, por gentileza preencha e depois tragam aqui à frente para o
dia, pessoal. Bom, a Cláudia foi evidentemente pontual, né? Então, resta a mim, né, passar o tempo, né, deixar menos tempo para parte. Bom, gente, gostaria de agradecer também o convite da comissão organizadora, da qual faço parte, então foi fácil me convidar. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês dessa linha de pesquisa que eu tenho conduzido nos últimos anos. E o pessoal costuma me conhecer aqui pelos trabalhos na área de nutrição aplicada ao exercício, né? Mas a gente também trabalha com efeitos terapêuticos do exercício físico, e é sobre isso que eu vou falar um pouquinho para vocês. Claro, a gente vai fazer um pequeno retrato de tudo que a gente anda fazendo por lá no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina. Bom, ao contrário da maioria das doenças crônicas com as quais o profissional de educação física trabalha, na doença reumática em si, né, na doença reumatológica, a gente tem menos evidência dos efeitos terapêuticos do exercício físico. Né? E é bem na verdade, a gente encontra algumas publicações bem curiosas, né, um tanto quanto recentes, né, do ponto de vista científico, mostrando que, na verdade, a imobilização, ou o sedentarismo, como queira, né, era um tratamento de primeira escolha, né, até pouco tempo atrás, para algumas dessas doenças, como a artrite reumatoide. Né? E hoje em dia a gente sabe que isso é impensado, pelo menos do ponto de vista teórico. Né? A gente sabe que a inatividade física é capaz de agravar uma série de sintomas, um cluster muito grande de sintomas, né, que permeia as doenças reumáticas como um todo. Né? Fadiga, fraqueza muscular, atrofia, distúrbios metabólicos, perda de massa muscular, perda de massa óssea. Né? Isso gera um círculo vicioso, né? Isso torna o indivíduo mais inativo, né? E esses sintomas acabam por ser agravados. E a maneira de quebrar esse círculo vicioso, evidentemente, é com a atividade física, o treinamento físico. Esse é o nosso referencial teórico, nosso ponto de partida. Então, a partir dessa premissa, né, a gente montou um laboratório no Hospital das Clínicas, né, que ele é ligado à disciplina de reumatologia, ele fica basicamente aqui, ou aqui, eu sou muito mal de localização, no quarto andar do coração do PAMP, do prédio dos ambulatórios do Hospital das Clínicas. Aqui é a nossa academia, né? Os pacientes reconhecem o nosso laboratório como uma academia, né? E aqui, na verdade, não deixa de ser um facility para treinamento físico. A gente tem um espaço para biópsias musculares, a gente tem um espaço para ergospirometria, e a gente tem aqui os nossos alunos, vocês, estagiários, alunos de graduação, alunos de iniciação científica, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, né, que trabalham testando a ferramenta exercício físico como agente terapêutico, sobretudo nas doenças reumáticas, mas também em colaboração com outras disciplinas. Tá? Especificamente em relação às doenças reumáticas, aqui eu listei algumas das doenças, espero que todas, né, com as quais a gente tem trabalhado nos últimos anos, são doenças reumáticas. Né? É claro que não vai dar tempo de eu falar sobre todas elas, mas basicamente o que a gente estuda é o impacto da inatividade física nessas doenças, né, com relação com sintomas e assim por diante. E a gente estuda o efeito da intervenção com o exercício, do aumento do nível de atividade física para todas essas doenças. Então eu vou fazer, como eu disse para vocês, um pequeno retrato disso tudo, tomando como exemplo o lúpus eritematoso sistêmico. Por que o lúpus? Né? O lúpus é o protótipo da doença autoimune, da doença reumática sistêmica. Né? Então, a doença autoimune, como a maioria deve saber, as células do próprio corpo, né, as células do sistema imune, passam a combater, né, as próprias células do organismo, né, ou especificamente parte dessas células. Né? No lúpus, especificamente, a produção de autoanticorpos contra componentes nucleares das células, né? Especificamente DNA. Isso gera uma formação de um componente autoimune, tá? E isso, por sua vez, gera inflamação. A Cláudia roubou minha água aqui, vou ter que pegar do tempo. Bom, por se tratar de uma doença autoimune e que gera um componente inflamatório muito grande, dano tecidual,
há sempre a preocupação em relação ao efeito terapêutico do exercício físico. Obrigado, Paty. Será que o efeito terapêutico do exercício existe nessa condição, uma vez que o exercício, existem evidências disso, é capaz de exacerbar, em alguns casos, a inflamação, né? Então, quando a gente passou a estudar o efeito terapêutico do exercício nessa condição, né, a gente desenvolveu um ensaio clínico para isso, a nossa primeira preocupação, evidentemente, se tratava em relação à segurança, né? Será que o exercício exacerba a inflamação? Então, foi a primeira coisa que a gente foi olhar. E para testar isso, né, a gente começou a analisar citocinas inflamatórias. Né? São sinais que são secretados por células específicas, né, que geram inflamação. Então, a gente tinha 12 pacientes com a doença em atividade, a gente tinha 11 pacientes com a doença em remissão. Então, a doença, o lúpus especificamente, ele é ativa e ele entra em remissão. Né? Quando ele está em atividade, ele está inflamado. Então, ele trata para reduzir a inflamação. Então, esse é o paciente em remissão. Tá? E 10 controles sem lúpus. Tá? Então, a gente avaliou antes e depois de uma sessão de exercício físico a cinética de citocinas. Tá? Então, o paciente e o grupo controle, 30 minutos de exercício físico, sessões intensas e moderadas, aqui a moderada basicamente a 50% do VO2 máximo, e a intensa basicamente a 70% do VO2 máximo, lembrando que a gente está falando de paciente, aqui está falando de esporte. Né? E aí depois a gente media as citocinas em todos esses pontos aqui, até 24 horas depois do término da sessão. Tá? Bom, o primeiro resultado desse estudo, né, foi que a intensidade não fazia muita diferença. Quando a gente olha para a cinética de todas essas citocinas aqui, anti-inflamatórias e pró-inflamatórias, me desculpe que o gráfico está bem pequenininho para vocês, mas a ideia geral aqui é que para os pacientes em remissão e para os pacientes em atividade, a resposta é basicamente a mesma. Então, se a gente aumentar a intensidade de 50% a 70% do VO2 máximo, esse paciente não vai inflamar mais ou vai inflamar menos em resposta ao exercício físico. Então, essa foi a primeira conclusão que a gente tirou. Pensando que esses pacientes, a principal causa de mortalidade nessa população são as doenças cardiovasculares, seria interessante a gente tentar aumentar um pouquinho mais a intensidade do treinamento, já que existem evidências mostrando que exercícios mais intensos produzem resultados mais efetivos do ponto de vista cardiovascular. Bom, aqui eu pensei duas interleucinas específicas. Essa aqui é tida como anti-inflamatória, interleucina 10, exerce efeitos anti-inflamatórios. Essa aqui, contrário, é uma citocina que é secretária que produz efeitos inflamatórios. Notem que aqui a linha cheia aqui, né, se refere ao paciente lúpico, né, e a linha tracejada se refere ao grupo controle. As duas citocinas, né, existe uma exacerbação dessas citocinas inflamatórias já no período basal e ao longo de todo o processo de recuperação ao exercício. Tá? Agora, é importante notar também, tá, que não há uma exacerbação da inflamação. Eles já são inflamados, é bem verdade, só que o exercício não aumenta esse processo inflamatório. Mesmo quando há uma subidinha aqui, por exemplo, na recuperação de 30 minutos ao exercício, no paciente em atividade, tá, após o exercício intenso, isso tende a retornar aos valores basais. Ou seja, é um efeito que a gente chama de homeostático do exercício, um aumento da inflamação e depois retorna aos valores normais. Isso denota segurança do exercício físico. Tá? Olha só, pessoal, não desconfigurou bastante aqui, não tem problema. O que eu queria mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir. Provavelmente não, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é que os resultados de interleucina 6, tá? Essa interleucina especificamente é tida por alguns como inflamatória ou pró-inflamatória e por outros como anti-inflamatória, tá? Na verdade, acho que os dois pontos estão corretos, né? Ela pode ser pró-inflamatória, por exemplo, no caso de sepse, o indivíduo tem uma infecção generalizada, então o aumento de TNF-alfa, aquela citocina pró-inflamatória que eu falei para vocês, seguido por um aumento de interleucina 6. E aí depois você tem uma resposta de rebote anti-inflamatória. Tá? Com o exercício físico, é interessante notar, isso foi revisado recentemente aqui pela Fabi, né, e a Pedersen, um artigo publicado na Nature,
mostrando que o exercício físico provoca aumento da secreção da interleucina 6, independentemente do aumento do pró-inflamatório, que é o TNF-alfa. Então, o músculo esquelético é capaz de secretar a interleucina 6, e aí, nesse caso, a gente chama de bioquina ou miocina, como queiram, tá? E isso exerce um efeito anti-inflamatório. Então, seria interessante, em última análise, a gente conseguir... não quer sair mesmo, entendeu? Aí. A gente conseguir visualizar o efeito do exercício físico aumentando a interleucina 6, porque isso teria um efeito anti-inflamatório. E é curioso notar que isso acontece no grupo controle, como a literatura já mostrava. Então, há um aumento da interleucina 6, que retorna para os valores basais, mas não acontece nos pacientes lúpicos. Ou seja, será que o paciente lúpico não responde em termos anti-inflamatórios no longo prazo? Isso que a gente começou a entender, né? A gente começou a olhar para essa questão. Será que o exercício regular, o programa de exercício é capaz de alterar a inflamação nesse paciente? Então, a gente desenhou um trabalho um pouquinho mais elaborado para entender isso. Então, os pacientes faziam aquela sessão aguda de exercício físico que eu mostrei para vocês, passavam por um programa de treinamento físico supervisionado por 12 semanas, intensidade moderada, e depois repetiam aquela série aguda para olhar para a inflamação. Bom, só para mostrar para vocês, não estou falando mais de segurança, mas existem dados de eficácia que o programa funciona, que são dados de capacidade aeróbica, de condicionamento aeróbico, todos eles praticamente, com exceção do VO2 pico aqui em valores absolutos, todos eles são melhorados em função do programa de treinamento físico. Então, o exercício físico melhora o condicionamento aeróbico nesses pacientes. Voltando para a questão da segurança, olha só, nossa preocupação aqui é que o exercício de longo prazo pudesse exacerbar a inflamação desses pacientes que já são inflamados. E isso não acontece. Então, aqui a gente tem o antes e o depois do paciente, e aqui a gente tem uma comparação com o grupo controle na barrinha branca. Tá? Olha só, a interleucina 10, que já está alta, bastante alta, tende a voltar a valores próximos do grupo controle. A mesma coisa acontece com o TNF-alfa. Não resolve a inflamação, não resolve o problema, mas ele tende a se aproximar do grupo controle. O receptor solúvel do TNF-alfa também segue a mesma tendência. Né? Isso para o exercício, isso aqui para citocinas no basal, tá? No repouso. Quando a gente olha para o efeito do exercício físico, pessoal, a gente encontra basicamente as mesmas tendências, né? Ou seja, o paciente lúpico após o exercício tende a se aproximar dos valores do grupo controle. Aqui é um cálculo da área abaixo da curva, tá? Da cinética de citocinas. Então, olha só, um paciente vinha tracejado após o exercício tende a se aproximar do grupo controle, tanto para interleucina 10, interleucina 6, né? TNF-alfa, a mesma coisa, né? Ele fica no meio do caminho, aqui ele abaixa, né? Em função do treinamento, fica no meio do caminho, ou seja, um efeito anti-inflamatório, ao contrário do que a gente havia observado, do que a gente havia especulado, havia de especulação na literatura. O exercício físico, em vez de aumentar a inflamação, ele gera um efeito anti-inflamatório. Tá? Então, foi a primeira vez que a gente conseguiu demonstrar isso. A mesma coisa para os receptores aqui. Tá? Bom, a partir desse momento, a gente começou a querer investigar alguns mecanismos responsáveis por isso. Né? Então, será que existe uma especulação na literatura que as células brancas, né, podem ser moduladas, os leucócitos podem ser modulados, né, em função do exercício físico, expressando genes que podem expressar, né, em última análise, mais proteínas relacionadas a um efeito anti-inflamatório. Então a gente fez isso, né? Na verdade a gente, em parceria com o professor Vicente Nilson, a gente isolou células brancas, né, e olhou, né, especificamente, através de uma técnica chamada de PCR-array, a expressão de genes desses leucócitos, né, antes e após uma sessão de exercício. Então, esses pacientes faziam uma sessão intensa de exercício físico, né, 70% do VO2, logo após o exercício, 180 minutos após essa sessão de exercício, a gente olhava para a expressão gênica. Tá? Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia, que tudo que está pintado aqui de vermelhinho, tanto na bolinha vermelha como no triângulo, tá?
se refere à comparação do paciente de genes, né, inflamatórios, tá, pró-inflamatórios, de pacientes versus controles. Tá? Então, todos esses genes que vocês nem conseguem enxergar daí, né, essa sopinha de letrinha todas aqui, essa rede toda inflamatória, está exacerbada na doença. Esse dado não é novo, a literatura já mostrava que existe inflamação, né, exacerbada nesses pacientes. Agora, esse dado é interessante, né? Em função do exercício, tá, existe uma rede bastante complexa de genes anti-inflamatórios e inflamatórios, né, que é formada. Né? E assim esse é o perfil que acontece no grupo controle, né? São genes se ligando, não se preocupem com as cores e os formatos dos símbolos aqui, tá? Esse é o paciente em remissão. Né? Notem que a quantidade de genes que são ligados e desligados é uma quantidade muito menor. E a rede que se forma entre eles também é proporcionalmente muito menor. E quando a gente olha para o paciente com lúpus em atividade, essa rede é ainda menor. E o número de genes expressados é ainda menor. Significa que o exercício físico não está sendo capaz de ligar a chavinha desses genes para provocar uma resposta homeostática, imunomodulatória, aumentando tanto genes de inflamação como, né, anti-inflamatórios também. Tá? Então, alguma coisa não anda bem aqui, a gente não sabe ao certo porque isso pode acontecer. Seriam as drogas imunomodulatórias, seria a doença por si só que exerce esse efeito? A gente ainda não sabe, a gente parou aqui na verdade. Né? Então, respondendo às perguntas que a gente levantou, o exercício regular exacerba inflamação em pacientes com lúpus? Não. Né? Embora pequenas diferenças na cinética tenham sido notadas, né, isso não é o suficiente para dizer que a resposta inflamatória existe em função da sessão aguda do exercício. Né? Um programa de treinamento físico exacerba a inflamação, essa era a grande preocupação da literatura. Aqui a gente pode responder com toda segurança, muito pelo contrário. O exercício físico parece exercer um efeito imunomodulatório, reduzindo o processo inflamatório. Tá? E por fim, o exercício modula a expressão gênica de leucócitos em lúpus, tal qual faz em indivíduos saudáveis. Na verdade, sim, há uma modulação, como a gente viu, mas essa resposta é muito menos plástica, usando um jargão da fisiologia, né? Ou seja, esse sistema parece não responder muito ao estímulo do exercício físico. E agora a gente está tentando entender se o treinamento físico, lembrem-se que esses pacientes fizeram uma sessão aguda de exercício, não passaram por um programa de treinamento. Agora a gente tem as amostras dos indivíduos que passaram por um programa de treinamento. Será que o treinamento físico foi capaz de flexibilizar essa rede? Né? E isso, né, tenha sido responsável pela resposta anti-inflamatória que a gente observou no exercício, né, no trabalho crônico? Muito provavelmente. Né? Essa, pelo menos, é a nossa hipótese. Esses dados estão sendo analisados no momento. Então, eu gostaria de mostrar para vocês, pessoal, aqui, o exercício físico passou por uma grande mudança na literatura da reumatologia como um todo, e acho que o exemplo do lúpus vale aqui muito bem. Né? O exercício físico era antes proscrito, né? Era algo tido como perigoso, e hoje passa a ser considerado como um agente terapêutico de suma importância nas doenças reumáticas. Né? Então, aqui a gente, nesse diagrama, a gente coloca aqui algumas ações do exercício físico potencialmente terapêuticas, agindo aqui, melhorando a capacidade física, composição corporal, parâmetros clínicos da doença como um todo, reduzindo a inflamação. Né? Da mesma forma que as drogas, né, também têm esse papel, também agem dessa maneira, só que muitas dessas drogas, como por exemplo os corticoides, né, apresentam efeitos colaterais importantíssimos. Né? O uso crônico de corticoide, por exemplo, está relacionado a distúrbios metabólicos, dislipidemia, resistência à insulina, perda de massa óssea, perda de massa muscular. E o exercício físico, sabidamente, tem a potencial capacidade de reduzir todos esses sintomas. Né? Então, o exercício físico, tanto aeróbio quanto o exercício de força, eles emergem como agentes terapêuticos nessas condições. Né? Então, por fim, eu gostaria de salientar aqui as nossas perspectivas. Né? Isso aqui, todas essas questões aqui estão sendo recentemente levantadas, elas farão parte de um programa de pesquisa, provavelmente jovem pesquisador, da Fabiana Benatti, né? Cujo título será Exercise Medicine Rheumatology. A gente vai estudar mecanismos, a gente vai estudar parâmetros clínicos também. A gente
a exemplo da Cláudia, a gente também trabalha com esse modelo bastante vertical de pesquisa do clínico para o molecular, né? Então a gente vai associar a inatividade física, de que forma a inatividade física se associa com os parâmetros da doença. Isso é muito pouco conhecido na literatura. Qual o papel do treinamento físico em pacientes sob uso de diferentes drogas biológicas? Esses pacientes hoje em dia são tratados com anti-TNF, anti-interleucina 6, são drogas que bloqueiam esses agentes pró-inflamatórios. Será que o exercício físico tem algum efeito aditivo sobre isso? Essas drogas não são livres de efeitos adversos também. A gente sabe que a interleucina 6, como eu mostrei para vocês, pelo menos essa é a hipótese levantada pela Pedersen, né, está relacionada com uma melhora metabólica, com aumento de massa muscular. Então, a interleucina 6 precisa ser secretada. Se eu bloqueio todo o sistema a partir dessas drogas biológicas, como é que eu faço? Né? Será que o exercício tem algum efeito terapêutico nesse caso? Né? Qual a melhor estratégia? Reduzir sedentarismo ou aumentar treinamento? E acredite, são coisas distintas. Né? Reduzir sedentarismo é pedir para o indivíduo se levantar, de repente, numa palestra como essa. Né? 5 minutos levantar, 1 minuto levantar, em pé, senta de novo. Isso faz alguma diferença? Estudos recentes têm mostrado que sim. Tá? Do ponto de vista cardio, metabólico, isso faz a diferença. Funcional, muscular também. Tá? Então a gente precisa entender qual é a melhor estratégia para aumentar a atividade física nesses pacientes. Lembrando que eles saem do zero. Né? São indivíduos que têm um nível de atividade física muito reduzido. Né? E por fim, né, a gente quer evoluir os nossos estudos para pacientes acamados. Né? Lembrando que isso era terapia. Há pouco tempo atrás, né, na década de 60, comecinho da década de 70, isso aqui era terapia para esses pacientes. Hoje, mesmo com o paciente acamado, é possível, através de algumas intervenções e de alguns artefatos, estimular a atividade física desse paciente. Então, o paciente interno está acamado, o que acontece? Atrofia muscular, perda de massa óssea, disfunção e assim por diante. Isso volta para a nossa ideia de círculo vicioso. Né? Então a gente vai tentar treinar os pacientes acamados para que a gente minimize todos esses sintomas. Tá? Bom, aqui a gente tem um conjunto de referências a pedido da PAD. A gente selecionou algumas referências aqui. A palestra acho que vai ficar disponível no site. Então, se vocês tiverem interesse, algumas revisões do nosso grupo, e tem um livrinho aqui na escola também, na biblioteca, está na base, quem tiver interesse é só ir atrás. Gostaria de agradecer todos os colegas que participaram ativamente desses trabalhos que foram, desses estudos que foram demonstrados para vocês, né? E com especial destaque ao Luiz Berandini, que foi um doutorando que trabalhou comigo, e a Fabiana Benatti, que tem trabalhado com a gente aqui, né? São os caras que de fato põem a mão na massa, né? Depois que a gente vir contar a história aqui para vocês, certo? Obrigado. Vamos trocar. A Mariana está me lembrando aqui para os alunos que estão na disciplina não esquecerem de fazer a avaliação. A avaliação vai ser. Bom, ele passou da hora? Não? Eu tenho que cumprir também. Bom dia a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Patrícia Brum, e sou professora de fisiologia aqui da escola e estou aqui para contar um pouquinho do que a gente faz no nosso laboratório. E o tema escolhido hoje para conversar com vocês no nosso ciclo de conferências em Educação Física e Esporte é efeito do treinamento físico aeróbico na insuficiência cardíaca. Antes de falar um pouquinho como é que a gente chegou nessa linha, eu gostaria de apresentar o meu laboratório para vocês e falar um pouquinho da linha de pesquisa e o que a gente faz no nosso laboratório. Então, apresentando o laboratório, eu tenho aqui 3 alunos de pós-doc, a Thelma, que fez desde a iniciação científica no laboratório, agora está iniciando o pós-doc, a Aline Villanova Bacurau também, desde criancinha,
começou no laboratório em 2002. O Rodrigo chegou faz pouco tempo, chegou ano passado e começou a trabalhar com a gente. Fez doutorado na Faculdade de Medicina em Botucatu e está fazendo pós-doutorado com a gente. Aqui são os alunos de doutorado. Cristiano Robles Alves, que fez Educação Física aqui na escola. Vanessa é formada na escola em Educação Física, fez iniciação comigo, mestrado e agora está no doutorado. O Paulo Janic Barriga Verde, ele é Catarina, ele veio de lá, se formou lá e veio fazer o mestrado comigo, agora está no doutorado. A gente tem a Nathalie, que fez iniciação científica aqui na escola e está fazendo o mestrado dela conosco. E o Gabriel Cardial, que iniciou no passado, ele fez iniciação científica na nutrição, se não me engano, com lancha, e agora está fazendo mestrado comigo. E aqui as nossas alunas de iniciação científica, né, ainda são criancinhas, tá vendo? A Janaína Vieira, a Larissa Fernandes, e eu não posso deixar de contar com as especialistas do laboratório, a Cate, a Marcele, a Úrsula, que me ajudam no dia a dia, estão aí sempre. Né? Então, esse é o pessoal do laboratório e nossa linha geral de pesquisa é efeito do treinamento físico nas doenças sistêmicas, com enfoque nos mecanismos moleculares envolvidos no controle da função e remodelamento, tanto do músculo cardíaco quanto do músculo esquelético. Os projetos que a gente tem em andamento, eu separei em 4 principais projetos grandes. Eu tenho um grupo aqui, que é o Cristiano, que é o Gabriel, ajudados pelo Ney. Eles estudam o efeito do treinamento físico aeróbio contínuo intervalado na caquexia do câncer, que é aquela perda de massa magra, gorda, massa óssea. A gente está estudando mais o músculo esquelético, né, a atrofia do câncer, em estudos com modelos experimentais e em estudos com pacientes, seguimento com pacientes também. Né? Só para dar um exemplo, a gente fez estudos com experimentação animal com câncer e exercitou esses animais, fez um screening para ver que proteínas são responsivas ao treinamento e agora vamos testar essas proteínas num segmento clínico com pacientes de câncer, com câncer de pulmão. Então, é uma parceria com o ICESP, Instituto do Coração. Aqui é um outro projeto grande do laboratório, feito do treinamento físico aeróbio na regulação de massa, na insuficiência cardíaca. Aquela perda de massa imensa que se tem também no paciente que tem insuficiência, o coração está insuficiente, ou mesmo no envelhecimento, sarcopenia. E aqui está a Taulinha, a Aline, a Jana e a Nathalie. Nós temos a Úrsula e o Rodrigo trabalhando na relação entre potência aeróbia e longevidade, que é um estudo exploratório baseado em uma proteômica redox que eu realizei lá na Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia. Nós temos alvo e estamos perseguindo agora aqui um estudo com eles. Né? Por último, mecanismos envolvidos na própria adaptação do músculo esquelético ao treinamento aeróbio, papel da mitofagia e de receptores beta-adrenérgicos e função mitocondrial. Então, é mais um mecanismo de adaptação do músculo esquelético. Nós temos hoje a Vanessa fazendo doutorado sanduíche na Universidade de Stanford, onde ela vai estudar essa conversa do receptor beta-adrenérgico do músculo com função mitocondrial, mas ela deixou a Lari aqui, que é iniciação científica, que está dando seguimento ao trabalho das duas aqui. O Paulo está em Estocolmo, no Instituto Karolinska, estudando PGC1-alfa e função mitocondrial no exercício, também fazendo doutorado sanduíche fora. Então, esses são os grandes projetos. Hoje, nós vamos dar ênfase ao efeito do treinamento físico aeróbio na regulação de massa na insuficiência cardíaca. Então, nós vamos falar um pouquinho da caquexia cardíaca, na perda grande de massa muscular que os pacientes com insuficiência cardíaca sofrem. Né? Caquexia vem de caquexe, do grego cacos, e mal, que significa mal, e exis, estado. Então é um mal
estado, é um estado debilitante, é uma síndrome multifatorial caracterizada pela perda de massa muscular esquelética, com ou sem perda de massa gorda, que não pode ser revertida com suporte nutricional convencional, e que resulta na progressiva incapacidade funcional. Peraí que eu tô. Acho que acabou a bateria, isso? Ou eu desliguei sem querer. Pronto. É de Deus esse negócio? Voltou. Eu desliguei? Não acho. Pode ser. Então, daqui, ó. Esse daqui é um quadro de um paciente com caquexia, que no caso é de criança. Ah, tá vendo como não fui eu? Eu tô com a mão aqui em cima. Vou pegar o outro. Isso daí tá doido. Fica com você. Só, o que vocês acham? Acabou a bateria. Tudo bem, continua. Tudo bem, às vezes meu dedinho tá fazendo assim pra baixo. Se eu conseguir desligar esse daqui que é de escorregar, nossa senhora. Bom, então aqui está um paciente com caquexia, aqui no caso do câncer, e gostaria de falar para vocês que uma perda de massa corporal de forma não intencional no período de 12 meses também é caracterizado como um quadro de caquexia em pacientes com insuficiência cardíaca. Qual que é a prevalência de caquexia nessas doenças crônico-degenerativas? Ela é grande. Aqui eu tenho o exemplo do câncer, da insuficiência cardíaca, da doença renal crônica, da doença pulmonar obstrutiva crônica e artrite reumática, né? E daqui da onde a gente tirou as referências. E é importante chamar a atenção que a caquexia, no caso da insuficiência cardíaca, aumenta em 20% a mortalidade dos pacientes e os tornam também mais resistentes à responsividade ao medicamento que eles tomam, tá? Então, eles têm menos músculos, eles respondem menos ao medicamento e eles morrem mais, têm uma menor longevidade. Isso é verdade, Patrícia? Tá aqui, ó, num indivíduo, né, uma ressonância magnética de coxa no indivíduo normal, no indivíduo caquético, com insuficiência cardíaca, mostrando aqui a diferença entre eles. E aqui mostrando um trabalho que eu adaptei aqui a figura para o português, que é de um grupo do Stefan Anker e colaboradores, que já mostrou que pacientes com insuficiência cardíaca que apresentam caquexia, que é esse gráfico de baixo aqui, eles apresentam, aqui é sobrevida, né? Então, que eles apresentam esses daqui, ó, que tem uma menor sobrevida, que são os caquéticos, né? Eles apresentam um aumento na mortalidade de 20%. Mas por que estudar caquexia cardíaca? Porque a insuficiência cardíaca, gente, é prevalente, tem uma prevalência muito grande aqui no nosso país, no Brasil. Tá? Nós temos até 362 causa de mortalidade em 362 pacientes por 100 mil habitantes que você tem. E aqui está vendo, quanto mais escuras as cores, quanto mais quente as cores, maior a prevalência, né? E hoje em dia no Brasil a primeira causa de morte é doença cardiovascular. Muito bem. Levando em consideração que terapias que minimizem a caquexia são de grande relevância clínica, que o treinamento aeróbio é recomendado como um adjuvante ao tratamento farmacológico de doenças sistêmicas, mas gostaria de chamar a atenção que até a década de 80 o treinamento físico aeróbio também era proscrito para pacientes com insuficiência cardíaca. Tá? E que o tratamento farmacológico convencional, né, que o paciente toma, né, eles têm menor impacto sobre a massa muscular, mas que o músculo é um dos tecidos mais responsivos ao treinamento físico, influenciando tanto a tolerância aos esforços quanto a qualidade de vida desses pacientes. Portanto,
É importante também, embora seja uma doença cuja causa, o início dela seja cardíaca, é interessante saber que ela afeta outros órgãos e sistemas e que eles podem piorar muito a qualidade de vida do paciente, podem aumentar a mortalidade deles, diminuir a responsividade à terapia e que é muito importante um treinamento físico como um adjuvante nessa terapia aqui. Na realidade, eu não acho nem que ele é um adjuvante, eu acho que ele é um tratamento indispensável para a insuficiência cardíaca e a gente tem interesse em olhar para o músculo esquelético, né? Então, o treinamento, nós levantamos duas questões, né, para falar um pouquinho para vocês sobre o treinamento físico na insuficiência cardíaca. Será que o treinamento físico, mesmo aeróbio, né, se a gente pensa que tem muito aluno de graduação, por que treinamento aeróbio não treinamento de força para melhorar a massa de um paciente com insuficiência cardíaca? Mas uma pergunta que a gente fez foi, será que o treinamento físico, mesmo aeróbio, ele atenua a atrofia muscular observada na insuficiência? Se ele atenuar, quais seriam os mecanismos moleculares envolvidos nestes efeitos antiatróficos do treinamento físico na musculatura esquelética? O que eu faço é estudar muita via intracelular, muita molécula, e se eu começar a falar de cada uma delas pontualmente, o pessoal vai se perder um pouco. Então eu elegi algumas para dar um retrato daquilo que a gente faz no laboratório, tá ok? Importante é que vocês entendam o que a gente faz, tá? Muito bem, e a gente vai mostrar tanto estudos conduzidos em animais de experimentação, quanto estudos realizados em pacientes. Então, se a gente for ver lá o músculo esquelético, for olhar para o músculo esquelético do paciente que tem insuficiência cardíaca, o que a gente vai encontrar? Né? O que será que está relacionado a essa atrofia? Então, você tem um coração que tem uma disfunção. Então, a função do coração é gerar um fluxo, é uma bomba geradora de fluxo. Então, a redução da perfusão, se essa bomba está funcionando mal, a redução da perfusão leva o músculo esquelético a sofrer. O que mais? O fato desse coração estar com a sua função de bomba reduzida aumenta muito a atividade do sistema nervoso simpático, do sistema nervoso renina-angiotensina, que são sistemas que fazem com que o coração tente contrair mais rapidamente para tentar recuperar essa bomba que está em falência. Só que isso, exacerbadamente, é prejudicial, é tóxico e contribui para um quadro que a gente chama de miopatia esquelética, que é caracterizada pelo quê? Por aumento das espécies reativas de oxigênio, por um desbalanço entre síntese e degradação de proteínas, levando ao quadro de catabolismo proteico, tem uma disfunção contrátil relacionada ao íon cálcio, diminuição no metabolismo oxidativo que envolve mitocôndria e uma mudança do tipo de fibra de um perfil menos de oxidativo para glicolítico. Então, levando a um quadro de diminuição de força, antecipação da fadiga, isso tudo leva à atrofia, reduz a qualidade de vida do paciente. Eu vou mostrar para vocês o que o treinamento físico faz nessa miopatia. E vou eleger aqui dois alvos principais dentro da célula. Um que é as espécies reativas de oxigênio, que governam e têm influência sobre tudo isso que eu falei que mudava no músculo. E vou falar do desbalanço entre síntese e degradação proteica. Então, a gente primeiro trabalhou com um estudo com perfil em animais com insuficiência cardíaca. Que animais são esses? São animais que eu importei lá de onde eu fiz o meu pós-doutorado na Universidade de Stanford. Isso foi há 10 anos atrás e essa colônia está aqui ainda. São animais que desenvolvem insuficiência cardíaca por excesso daquele sistema nervoso simpático que eu mostrei para vocês, que é tóxico. Tá? Então, o que esses animais apresentam? Então, aqui, o wild type é o animal controle e C é o animal com insuficiência cardíaca. Nós estudamos isso daqui, foi um mestrado da Aline, está sentada ali atrás. Ela está agora vai ser mamãe e faz pós-doc no laboratório.
Então, o que ela fez? Ela fez uma caracterização e viu, Patrícia, esses animais, eles desenvolvem uma atrofia muito importante aos 7 meses de idade, onde a mortalidade deles é 50% e a insuficiência cardíaca é grave. Será que o treinamento, olha aqui, ó, isso daqui é o pessoal que faz graduação comigo, sabe bem dessa técnica. Isso daqui é miosina TPase, fibras do tipo 1, fibras do tipo 2A, dá para ver que a área delas, das vermelhinhas aqui, estão menores do que as azuisinhas, que são do grupo controle. Uma pergunta que a gente fez é, será que se eu iniciar o treinamento físico antes, será que eu consigo prevenir um pouco dessa atrofia? Será que se eu fizer o treinamento eu consigo prevenir? Que protocolo de treinamento a gente utilizou? Protocolo que o Júlio Ferreira, que é professor de anatomia de vocês, padronizou quando ele era aluno de iniciação científica aqui na escola. Isso foi em 1900 e bolinhas, tá? Mas foi publicado em 2007, tá ok? E o que o Júlio fez? Padronizou um treinamento robusto, onde a gente soubesse realmente que a gente tinha uma resposta ao treinamento físico aeróbico que desse para a gente realmente acreditar. É nosso instrumento de trabalho, tem que ter um protocolo robusto. Na literatura a gente vê muita gente colocando o animalzinho correr sem saber o que está fazendo, né? Muito bem. O que mais que a gente fez? Uma avaliação funcional. Então, treinamos os animais por 2 meses. E o que a gente queria saber? Será que o fato de eu treinar esses animais e eles terem atrofia, né, os animais que são sedentários, será que eles recuperam, melhoram a distância percorrida se eu treino eles? Então, aqui eu tenho o animal controle, o animal com insuficiência cardíaca correndo menos, né, de intolerância aos esforços, na insuficiência. E o que o treinamento faz? Melhora, olha, ele deixa de ser diferente do animal controle, tá vendo aqui? E aqui é um outro teste que a gente faz, não é circo, é um teste padrão ouro, essa barrinha fica rodando e ele fica em cima assim, tá? Tudo bem, não é um teste de malabarismo, é um teste que a gente vê padrão ouro para animais de experimentação, é um teste neuromotor. O animal que não tem força para se manter aqui em cima dessa travezinha, ele cai, tá? Então ele tem menos força aqui e o treinamento faz com que ele fique mais ali em cima dessa plataforma giratória, tá ok? Muito bem, treinamento melhorou a tolerância aos esforços, melhorou um teste neuromotor. Será que ele recupera a massa, mesmo sendo aeróbio? Recupera. Dá uma olhada aqui, olha, vamos seguir. Olha aqui, fibra do tipo 1 no sólido desses animais. Dá uma olhada na insuficiência, dá uma olhada na insuficiente que treinou. Então, mesmo um treinamento que não é preconizado para mexer com massa, para aumentar a massa, ele previne a redução, a atrofia muscular. Tudo bem? Tanto em fibras do tipo 1, quanto em fibras do tipo 2A, as oxidativas e glicolíticas. Muito bem. E vimos então que o nosso treinamento físico reverte um pouco dessa atrofia e melhora a tolerância aos esforços. Será que isso tem a ver com uma redução daquele estresse oxidativo exacerbado na musculatura esquelética? Então, o que nós fizemos? Isso eu vou mostrar só, tem um trabalho publicado de um aluno de doutorado meu, Luiz Bechara, que estudou toda uma via envolvida em estresse oxidativo, mas eu vou mostrar apenas uma figura do trabalho dele para vocês. Então, o que é isso daqui? Isso daqui é uma sonda fluorescente que a gente pega num corte de musculatura que ela marca ânions superóxido, que é uma espécie reativa de oxigênio das mais poderosas. Então, o que vocês podem ver aqui nesse corte, esse daqui é um animalzinho controle, esse daqui é um animalzinho que não é um outro modelo de animal, é um ratinho com insuficiência cardíaca produzido por infarto. Vejam como a marcação para ânio superóxido, né, está muito aumentado no músculo desse animal sedentário em relação ao controle. Aqui eu tenho 2 trabalhos publicados que mostram mais ou menos tudo que está acontecendo ali, né?
E olha o que o treinamento faz. Reduz aquele aumento exacerbado das espécies reativas de oxigênio que a gente sabe que leva à atrofia. Então, isso pode estar contribuindo para recuperar um pouquinho da massa. Muito bem, a gente sabe que esse aumento das espécies reativas de oxigênio levam a um desbalanço que favorece o catabolismo proteico. Daí a gente foi ver, isso daqui são vários trabalhos que a gente publicou nesse sentido, né? Desse controle entre síntese e degradação proteica. Então, o que acontece na atrofia da insuficiência é isso daqui. Aumenta muito a degradação, reduz muito a síntese proteica. Então, nós iniciamos estudando aqui o aumento da degradação e se o treinamento diminui isso. Se ele diminui espécies reativas, ele pode melhorar um pouco essa balança também, porque a gente sabe que espécies reativas aumentam a degradação proteica. Então, um sistema proteolítico importante que a gente tem na nossa musculatura esquelética é esse sistema proteolítico ubiquitina-proteasoma que um dia eu explico para vocês, para aqueles que não têm intimidade com esse sistema. A única coisa que ele faz é clivar bastante proteínas, né? E levando a degradação delas no estado catabólico. Muito bem. Então, a Thalminha, que foi minha aluna de iniciação, mestrado, doutorado, agora está no pós-doc. A Thalminha publicou esse trabalho em 2012. E o que ela viu? A atividade desse sistema e sua relação com espécies reativas de oxigênio. Então, o que ela mostrou? Que esse sistema, ela mediu a atividade específica desse sistema proteolítico. E o que ela viu? Que os animaizinhos com insuficiência cardíaca aumentam a atividade desse sistema proteolítico. E que o treinamento previne esse aumento. E que isso está relacionado com outro índice diferente do que o Luiz viu, de espécies reativas de oxigênio. Isso daqui, quando você tem uma espécies reativas de oxigênio muito aumentadas no ambiente ali do músculo, ele começa a oxidar a cadeia lateral de proteínas. E foi isso que a gente viu aqui, levando à carbonilação da cadeia lateral de proteínas. Então, o que você vê? Tem muita proteína muscular oxidada na insuficiência e o treinamento reduz. Então, olha que interessante. O treinamento reduziu aquela atividade proteolítica e isso está relacionado com menor oxidação de proteínas do músculo esquelético. Será que isso que a gente vê em animais, a gente veria em pacientes com insuficiência cardíaca? Então, a gente teve um trabalho junto com a Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, onde eles treinaram pacientes com insuficiência cardíaca, um treinamento aeróbio em esteira, contínuo, e o que a gente pegou foi a amostra de vasto lateral destes pacientes para ver se a atividade proteolítica estava aumentada nesses indivíduos. E estava. Será que o treinamento, assim como no nosso modelo animal, ele diminui essa atividade proteolítica exacerbada? Diminuiu também no vasto lateral desses pacientes, mostrando, será que isso tem uma relação, uma melhora na massa desses pacientes? Tem. Está aqui um paciente com insuficiência cardíaca sedentário. O que vocês estão vendo, isso daí é um corte de uma biópsia de vasto lateral. Vocês estão vendo em verde a laminina, que vai me mostrar a membrana da fibra. E em vermelho, vocês têm aqui uma coloração para miosina de cadeia pesada do tipo 1. São fibras do tipo 1. Então, você vê, o que eu quero só que vocês observem a diferença aqui, tanto nas fibras do tipo 1 como nas fibras do tipo 2, que estão aqui escurinhas. Vocês vejam como aumenta bastante no paciente. Ele estava atrofiado e como o treinamento melhora, ele previne essa atrofia, ele mexe com o trofismo, tá? Também diminuindo um pouco a atividade proteolítica do músculo. Tá claro, gente? Então, o que a gente viu? Que o treinamento age aqui, reduzindo um pouco a degradação exacerbada, tanto em modelo animal como em paciente. E agora, o que a gente viu aqui na tese, nós estamos submetendo esse trabalho essa semana, se Deus quiser, né, Aline?
para publicação, já montou a revisão dos colaboradores, tudo, ela está falando assim, olha, você tem aumento da degradação proteica, mas você também pode ter redução da síntese proteica na insuficiência, e se eu melhorar o treinamento, melhorar a síntese, também é muito bom para mim. Não vou explicar todas essas moléculas que ela estudou. Isso daqui é uma via de síntese importante, que é a via do IGF, o IGF, AKT, mTOR, que a gente sabe que lá no final das contas aumenta a síntese proteica no ribossomo. Eu só quero que vocês prestem atenção que tem uma molécula importante nessa via de síntese proteica chamada mTOR. O que a gente fez? Será que a via de síntese proteica tem papel importante? Será que o treinamento aumenta a síntese, por isso que ele previne a atrofia? O que a gente fez? Deixa eu pegar aquela molécula mTOR que está no meio da via, vou bloquear ela. Vou bloquear que jeito? Com rapamicina. Rapamicina bloqueia essa mTOR aqui, essa molécula. E a gente associou o bloqueio da via de síntese, via mTOR, com o treinamento aeróbio. E o que a gente esperava? Se a via de síntese é importante, é um mecanismo importante para que o treinamento contribua para reduzir a atrofia, eu não vou ver diferença com o treinamento nos animais que eu tenho essa via bloqueada, certo? Essa via é muito estudada em treinamento de força, mas a gente estudou aqui também no treinamento aeróbico. Então aqui tem os animais tratados com salina, rapamicina, mostrando que eles têm atrofia. Aqui sumiu, porque quando eu tiro do MEC e passo para o PC, some as bandas tudo. Isso daqui era só para mostrar que a gente realmente bloqueou a síntese proteica. Mas está aqui. O que a gente sabe? Área de secção transversa. O que a gente sabe? Que eu já mostrei para vocês. Animal controle, animal com insuficiência, tem redução na área da fibra, tanto do tipo 1 como do tipo 2. Treinamento previne atrofia. Será que a rapamicina vai bloquear isso? Bloqueou, mostrando a importância da via de síntese para que o treinamento seja... Nossa, engasguei. Estou tomando chá. Eu sei, eu nunca consigo. Vou puxar o fio. Puxa o fio daqui a pouquinho, tô acabando. Daí a Aline viu que bloqueou. Se bloqueou, a via de síntese também é importante. Será que isso acontece em pacientes? A gente fez uma parceria com o Guilherme e o Edgar Bock, do Instituto Coração. Conseguimos biópsias de pacientes, classe 2, insuficiência cardíaca, critérios de exclusão do estudo, treinamento que a gente realizou nos pacientes, eles realizaram nos pacientes. Aqui alguns resultados. Paciente que treina melhora a tolerância aos esforços e melhora a qualidade de vida por um square de qualidade de vida com questionário de Minnesota. Quanto menor o número, melhor a qualidade de vida. O que a gente viu nesses pacientes? Toda aquela via lá, que eu falo para vocês que também está melhorada no paciente. Via de IGF, AKT, mTOR, e olha aqui, pré e pós, sedentarismo ou treinamento. Tem aqui o exemplo de pacientes para vocês. Verde, laminina, vermelho, as fibras do tipo 1. Vejam o que acontece no mesmo paciente pré e pós 4 meses. Olha como ele atrofia. Dá uma olhada no paciente que treina. Treinamento aeróbico. Tá? E a gente mostrou nesse trabalho aqui, estudou toda aquela via e mostrou que a via de síntese é importante. Tá? É isso que a gente vai tentar mandar para publicar. Portanto, o treinamento físico aeróbio é uma estratégia terapêutica não farmacológica eficaz para atenuar a perda de massa muscular na insuficiência cardíaca. Esse daqui eu estou mostrando só os colaboradores desses resultados que nós produzimos. Então aqui, ó, INCOR, Faculdade de Medicina, aqui Carlos Eduardo Negrão, Edmar Bock e Guilherme Veiga. Unifesp e USP tem a Alessandra Medeiros, que foi minha aluna, agora é professora da Unifesp, o aluno de doutorado dela, o Carlos Ugrinovic, que nos ajudou também, com toda a análise estatística desse trabalho. Brian Kobilka, que me cedeu
os animais lá da Universidade de Stanford, o Urico Isloff, que me cedeu as biópsias dos pacientes do trabalho da Thelma, Antônio Musaror, supervisionou o doutorado sanduíche, lá da Aline na Itália, e é nosso colaborador no estudo de toda a parte de IGF, nós fizemos juntamente com ele. E aqui está minha árvore genealógica do laboratório, todo mundo que eu formei. E esses daqui são os formatos, né? A gente tem um site no Facebook, siga-nos, as nossas alunas de iniciação que estão querendo subir nessa árvore, as frutinhas verdinhas, e eu não seria ninguém sem a Cátia, Marcela e Úrsula, que são as minhas raízes. Muito obrigada pela atenção e agradeço o FAPESP, CNPq e CAPES também. Bom, passaremos então agora para a segunda parte da nossa conferência, na qual vocês poderão fazer alguns questionamentos para todos os palestrantes. Eu pedi para que vocês, por gentileza, componham ali a nossa mesa. Se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida, por gentileza, levanta a mão que eu... Acende a luz aí para a gente enxergar. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Acende a luz escrito Paulo, por favor. Acende a luz pra gente. Obrigada, Paulo. Tem uma escrito Paulo. Pode acender tudo. Mais um. Aí. Obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde aos professores que apresentaram. A minha pergunta é para a professora Patrícia. Em relação ao treinamento aeróbio que vocês realizaram com pacientes, como é que ele foi elaborado? Que tipo de protocolo vocês utilizaram? É um protocolo já padronizado já há muitos anos, que é feito lá no Instituto Coração. A gente faz um teste nesses pacientes, um teste ergospirométrico, e faz a prescrição em cima do teste ergospirométrico. E treina esses pacientes na frequência cardíaca correspondente entre o limiar anaeróbio e o ponto de compensação respiratória. E a progressão a gente vai fazendo ao longo dos 4 meses. Né? Em geral, o treinamento que se faz no Instituto do Coração para pesquisa é o treinamento físico com bicicleta. A professora Cláudia e a Urbana podem dar um monte de dicas para vocês como que elas fazem. Né? Eu pego as biópsias, mas eu sei como é que elas fazem. Uma outra pergunta era se a professora acredita que a biotinização da mTOR, síntese proteica com treinamento aeróbio é possível de ocorrer num indivíduo saudável, em proporções significativas? Treinamento aeróbio, não. O que acontece aqui no paciente com insuficiência cardíaca, o treinamento físico aeróbio é um agente homeostático muito eficaz. Por quê? Porque se você tem uma redução, uma diminuição dessa via, daí ele tende a recuperar. Agora, em indivíduos jovens, saudáveis, ou em animaizinhos normais, que não tem nenhum tipo de alteração nessa via, ela não é muito ativada, muito pelo contrário, ela é inibida até durante o treinamento físico aeróbio. No treinamento físico aeróbio. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Primeiramente, boa tarde. Minha pergunta vai para a professora Cláudia. Cláudia, parabéns pelo trabalho, muito interessante. Com relação, na verdade é uma curiosidade, você falou que vocês estão realizando pesquisas com treinamento de força desses indivíduos. Você já tem alguns dados? Gostaria de saber um pouco mais sobre esse treinamento e esse público em específico. Bom, primeiro, obrigada pela pergunta. Na realidade, esses trabalhos de força são feitos principalmente pelo grupo do professor Rafael. A gente fez meio que uma divisão. Eu fiquei com treinamento aeróbico, ele ficou com de força, e a gente vai fazendo as coisas
em paralelo. Na realidade, o primeiro trabalho com força que nós fizemos foi a tese de doutorado do professor Rafael Dias. E nesse trabalho a gente faz um treinamento aeróbico, que não era exatamente esse, mas tinha mais ou menos o mesmo critério. E fazemos um treinamento de força com 3 séries, com 12, 10 e 8 repetições máximas em 8 exercícios. E esse treinamento a gente tentou equivaler os 2 treinamentos em função da intensidade pelo cansaço de Borg, 11 a 13 na tabela de Borg, de 20. E esse treinamento, do ponto de vista da capacidade de marcha, capacidade inicial de claudicação, capacidade total de marcha, ele foi igualmente eficiente ao treinamento de caminhada. Então, para melhorar a capacidade de marcha, esse treinamento de força e o treinamento de caminhada foram igualmente eficientes. Entretanto, os indivíduos relatavam muito menos dor no treinamento de força do que no treinamento de caminhada. A gente aplicou uma escala de dor também. Agora, os efeitos cardiovasculares desse treinamento de força, na época nós observamos redução de pressão arterial e de frequência cardíaca durante o exercício, mas a gente não fez as outras medições hemodinâmicas, autonômicas e assim por diante. Então, a gente sabe que ele funciona do ponto de vista da capacidade de marcha, mas precisa se fazer pesquisa sobre os efeitos cardiovasculares do treinamento de força. E outras populações que a gente tem trabalhado com efeitos cardiovasculares, a gente não tem visto efeitos importantes do treinamento aeróbio, no treinamento de força, nos aspectos cardiovasculares. A gente fez isso com idosos saudáveis, a gente fez isso com outras populações e aí a gente não tem. Mesmo agora terminamos um com parkinsonianos, treinamento de força não traz prejuízos, mas não traz benefício na função cardiovascular e autonômica. Eu aqui brindo, parabéns pela apresentação. E aí eu fiquei curiosa, acho que te dar mais tempo para você falar um pouquinho sobre o final do seu trabalho, que vocês estão tentando encontrar agora, o porquê daquela alteração que vocês esperavam que não aconteceu na rede dos genes. E vocês falaram que tem agora alguns passos que vocês estão procurando para entender um pouquinho o desfecho de como que talvez o exercício pode estar modulando, né, toda essa parte da informação desses pacientes, se tem alguma coisa que vocês estão fazendo ou quais serão os próximos passos. Bom, Aline, é o seguinte, a gente está mais ou menos numa sinuca de bico agora, né? Porque a gente, a ideia era mostrar que o exercício era seguro, né? A gente poderia prescrever exercício físico com fins cardiovasculares, né? Então esses pacientes têm uma série de disfunções cardiovasculares, metabólicas, assim por diante. A gente tem toda uma linha olhando para esse aspecto de eficácia. Eu trouxe esse aspecto de segurança aqui para provocar um pouquinho a plateia, né? O que a gente está tentando entender agora, basicamente é o seguinte: como é que, primeiro essa parte, a gente vai terminar essa parte molecular, ver o efeito do treinamento sobre isso, né? De que forma o exercício afeta a expressão gênica, o treinamento físico afeta a expressão gênica desses leucócitos. Né? A parte desses estudos moleculares, a gente gostaria de entender por que o exercício físico exerce esse efeito imunomodulatório, né? Então a gente tem basicamente algumas alternativas. O exercício físico pode, de certa forma, diminuir a expressão de Toll-like receptors, essa é uma alternativa que a gente vai olhar para isso. O exercício físico pode reduzir gordura visceral, que é o centro que secreta essas citocinas inflamatórias, e isso parece acontecer mesmo que o indivíduo não tenha sobrepeso ou obesidade, né? Então é uma coisa que a gente vai olhar para isso também. Agora, um ponto interessante é o seguinte: esses indivíduos melhoram esses parâmetros inflamatórios sem aumentar a interleucina 6, né? Que talvez seja o ponto mais levantado na literatura nos últimos anos, né? Então o exercício exerce efeito anti-inflamatório, aumentando agudamente os níveis circulantes de interleucina 6. Isso parece que não aconteceu no paciente, né? Muito embora eles tenham um nível de interleucina 6 bastante elevado já do basal, né? Então talvez seja um efeito mais homeostático do exercício físico. Uma forma de entender isso é bloqueando a interleucina 6, né? Então a gente tem uma parceria que está sendo desenvolvida entre o nosso laboratório e o laboratório da Bent Pedersen, né? Através da intermediação da Fabiana Menati. E a ideia inicial seria bloquear indivíduos saudáveis no laboratório dela, lá em Copenhagen,
né, com um medicamento que bloqueia a interleucina 6 e ver se esses pacientes respondem ao exercício físico em termos de adaptações metabólicas cardiovasculares e inflamatórias também. Né, e fazer o mesmo aqui com o paciente. Né. O difícil vai ser desenhar esse estudo com os pacientes aqui, porque eles são muito heterogêneos, o paciente lúpico é muito heterogêneo, né, e tem uma questão ética envolvida no bloqueio com interleucina 6, também tinha os vários efeitos colaterais ao certo, muitos deles tomam também bloqueadores de são anti-TNF-alfa, então a gente está tentando solucionar isso, mas basicamente a gente está trilhando por esse caminho. Pessoal, por tudo adiantado da hora, nós temos tempo para apenas mais uma pergunta, mas isso evidentemente me entrega para vocês conversarem após a palestra com os professores, ok? Primeiro, parabéns aos palestrantes. Uma pergunta vai para o Bruno. Eu vou fugir um pouquinho do tema apresentado, aproveitar a sua expertise na parte da nutrição e também aproveitar a presença da Patrícia, né, os três na mesma mesa, da Paula também. No último congresso agora da SUCESP, foi discutido um pouco sobre o treinamento intermitente versus o treinamento moderado. Né? E aí tanto o professor Carlos quanto a professora Urbana, aqui presente também, falando especificamente das doenças cardiovasculares, teria que ter algumas ressalvas, alguns cuidados, quando se compara, se demonstra os benefícios do treinamento intermitente. Se apertou? Não apertei. Eu Vou fazer um curso de usar próxima palestra sobre a começar com o professor da palestra. E aí então ficou nessa. Os dois apresentaram essas ressalvas no quesito das doenças cardiovasculares. Quando depois a gente teve uma discussão numa mesa só de obesidade, também Tonia, a professora Luciana, entre outros, e aí ela falando, não tomando mais cuidado com essas ressalvas, mas especificamente dos efeitos do treinamento intermitente de alta intensidade, no perfil metabólico de indivíduos com síndrome metabólica, por exemplo, ele já estava bem estabelecido e estava mostrando resultados bastante interessantes. Agora, a minha pergunta é, você que conhece bastante também a parte osteomuscular, né? Você acha que a gente já tem comprovação científica, um peso acadêmico interessante para colocar que o treinamento de alta intensidade com o público com síndrome metabólica, até mesmo com obesos, compensaria os riscos que isso poderiam ter? Obrigado. Uso e manipulação do fio do microfone. É o módulo avançado. Esse vai ser o módulo avançado. Em dupla, né? O módulo avançado é com fio, viu? Eu vou passar a palavra também para os nossos colegas da banda. Mas eu queria fazer dois comentários a respeito disso, Bruno. Primeiro que o HIIT, né? Treinamento de alta intensidade, intervalado, começou sendo usado a partir dos modelos que a gente tem no esporte, né? E hoje em dia, é bom que se diga que a gente tem diversos modelos desse treino de alta intensidade e curta duração. E alguns deles não são realmente de alta intensidade, se a gente for notar. Então ele tem sido aplicado com segurança e com sucesso terapêutico em diversas populações debilitadas, pacientes com câncer, pacientes com insuficiência cardíaca, obesos, a gente tem um estudo com crianças obesas mostrando a mesma coisa. Agora, não é aquele all-out que o pessoal fala, né? O indivíduo corre até morrer, né? Até não aguentar mais. Esses treinos são preparados especificamente para as populações mais debilitadas. Então, eu acredito que ele pode ser seguro, sim. Né? E os estudos mais recentes têm mostrado que ele é mais efetivo do que o estudo, que o treinamento de intensidade moderada. Né? Pelo menos do ponto de vista metabólico, cardiovascular. Então, acho que isso é interessante ressaltar. E tem a questão do tempo também. Né? O tempo é uma coisa interessante. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte, rapidamente. Eu assisti uma palestra agora em San Diego de um pesquisador, de um epidemiologista, na verdade, inglês, que faz uma analogia interessante quando se fala do HIIT, e a discussão que se colocava naquele simpósio era se o HIIT, o indivíduo deveria diminuir tempo sedentário ou deveria partir para o outro extremo, que era o treinamento de alta intensidade. Ele falou o seguinte, para a população debilitada, a gente tem que pensar como uma marcha de carro.
Né? O indivíduo, o compulsivo debilitado, está naquela marcha, né, na marcha ré. Né? O indivíduo sedentário não faz nenhum tipo de atividade física. Você pega esse indivíduo e passa para a terceira marcha, né, para a quarta marcha, se tiver um carro, ele quebra. Né? E o indivíduo ele quebra também, entre aspas, né, do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista até comportamental, de aderência ao exercício, a gente fizer a mesma coisa com ele. Então, é inegável que o treinamento de alta intensidade é importante fisiologicamente, organicamente para o indivíduo, só que a gente tem que entender muito bem em que estágio que ele está. Se ele pega um indivíduo caquético, um indivíduo reumático, um indivíduo que nunca fez atividade física na vida, você coloca num programa como esse, né, é bem provável que ele desista, né, ou que ele quebre, né, no médio e no longo prazo. Então talvez fosse mais interessante chegar para esse indivíduo, e esse, se você for lembrar, é um dos nossos projetos, né, para o futuro, pedir para esse indivíduo, por exemplo, despender menos tempo sedentário. Né? Então o indivíduo vai ganhando função, né, paulatinamente, até que você eventualmente consiga inserir um treinamento de alta intensidade. Esse, pelo menos, é o meu ponto de vista, e isso requer a testagem, sem dúvida nenhuma. Eu coloquei você no meio da bagunça, Paty, porque eu sei que você teve lá no laboratório do Will, o que foi que divulgou os textos, né, bastante textos nesse sentido. E como você viu ao vivo, acho que seria interessante pontuar alguma coisa nesse sentido. Eu vi eles treinando. Você não quer falar nada não? Você trabalha com isso? Tudo bem que você não é palestrante, mas você é expertise. Ela quer ver o microfone desligar isso. Eu vou tirar um sarro dele. Posso falar depois? Tá bom. Eu falo depois você fala. Já estou intimando, sabe? Não adianta vir apresentar, tem que participar, né? Ainda mais se o professor trabalha com isso, né? A gente quer ouvir. Então, o que eu digo é o seguinte, eu acho que ainda a gente precisa de mais estudos para assegurar a... Viável é de fazer, execuível também, mas com relação à segurança, eu acho que ainda há carência de estudos na literatura. Eu sei que o URIC, por exemplo, está conduzindo um estudo multicêntrico, né, em diferentes países da Europa. Né, a cultura que ele está só pegando mais da Europa. Ele está também com um pessoal de Ribeirão Preto, aqui tem alguns pesquisadores no Brasil colaborando para justamente testar a segurança do treinamento físico intermitente de alta intensidade na síndrome metabólica e na insuficiência cardíaca. Né? Eu participei, primeiro eu vi os indivíduos treinando. A alta intensidade para eles ainda é caminhando, viu? 90% da frequência cardíaca máxima, por exemplo, dependendo do grau de insuficiência que eles estão. Mas você vê que o indivíduo está hiperventilando, que ele está realmente, para ele aquilo é alta intensidade. Eu perguntei para eles da segurança, perguntei para eles sobre se eles tinham algum tipo de evento por aumentar muito a frequência, se tinham arritmias, eles disseram que não. Com relação à aderência, eles diziam que como o treinamento era mais curto, eles tinham uma melhor aderência do que um treinamento prolongado. E assim, a teoria deles é que se sabe, tem vários estudos epidemiológicos mostrando que há uma relação entre a potência aeróbia e a longevidade. E qual que é o tipo de treinamento que é mais eficaz em melhorar a potência aeróbia? Se você consegue chegar, né, isso o Romulo fala com mais propriedade do que eu, mas você fazer exercícios de intensidade com picos de intensidade mais altos para melhorar esse consumo. Né? Enquanto que o contínuo, você melhora muito a capacidade, não tanto a potência. Né? Então, eu acho que há carência ainda na literatura com relação à segurança. A gente está conduzindo no INCOR, acho que a Urbi vai falar, né, um trabalho com isso, acho que eu gostaria até de ouvir sobre. Já que eu fui citada, então. Jeito de resposta. Eu vou torcer para não desligar. Bom,
Eu acho interessante, acho que tanto o comentário do Bruno e o comentário da Patrícia em relação a essa questão do treino mais intenso, principalmente para o paciente com insuficiência cardíaca, tem vários trabalhos do grupo mostrando que realmente ele parece ser mais efetivo, ou seja, produzir respostas ou adaptações maiores do que o treinamento moderado por si só. Fala alto. Mas essa questão, tem um trabalho também do grupo mostrando a segurança desse tipo de treino para pacientes com insuficiência cardíaca, embora fossem 3 centros lá da Noruega mesmo que eles acompanharam e viram. O que foi discutido e o que eu acho também em relação a esse ponto é que aparentemente, quando a gente fala paciente com insuficiência cardíaca, os pacientes de lá da Noruega, por exemplo, eles são muito diferentes dos pacientes aqui no país. A Alessandra estava na mesa e ela também comentou esse aspecto. Então, para o nosso paciente, que é o paciente SUS, que tem uma condição socioeconômica diferenciada, condição de vida diferenciada, a gente ainda não tem essa segurança e se esses efeitos do treinamento, não tem nenhum estudo mostrando a longo prazo o que acontece com o paciente. E a experiência que a gente tem no laboratório está se fazendo lá no INCOL um protocolo com treinamento também intervalado, mais intenso, mas os pacientes fazem com muita dificuldade, né? Então pode ser que, e nem é justamente o treino mais intenso possível de intervalado, é dentro do que você acaba ficando muito mais próximo do ponto de compensação respiratória, mas ainda está dentro de uma faixa aeróbia, por aí, mais prioritariamente. Então, é que a gente ainda não tem essa segurança e essa resposta a longo prazo tão clara. Eu acho que pode ser que a gente mude, assim como foi mudado em termos de paradigma, reabilitação cardiovascular após um infarto de insuficiência fica acamado e isso mudou em termos de paradigma, pode ser que a gente avance e chegue numa decisão que o treino mais intenso é realmente mais benéfico e mais eficaz. Eu acho que a gente está no intermediário ainda dessa, nem não, né, mas também não sim, 100%. Eu só queria fazer um comentário, passei um ano na Noruega e os velhinhos de lá são vikings, viu? Eu acho que isso que a Patrícia falou é muito importante. A questão cultural em todos esses aspectos, né? Quer dizer, esse é um treino, na realidade, que o norueguês faz desde que nasceu, porque ele tira a neve da frente da casa todos os dias, é alta intensidade intervalado. Né? Quer dizer, então, é um organismo que está preparado para aquele tipo de estímulo desde pequeno. Quer dizer, é o tipo de atividade que se faz lá. A outra coisa é a questão de adesão, né? Quer dizer, quem está acostumado com esse tipo de estímulo tem prazer ao sentir, por exemplo, o suor. Né? A nossa população não é bem assim, principalmente da meia-idade em diante. Né? Então, quando a gente fala assim, é um treinamento viável, eu acho que talvez seja viável para algumas pessoas que gostam disso, mas talvez não seja viável para algumas pessoas que não gostam. E realmente, quais são os gostos, né? A questão da adesão que a gente tem de conhecimento, são todos os estudos americanos, europeus, que não tem nada a ver com o que é gosto, o que os brasileiros consideram como coisas que dão prazer ou não dão prazer e assim por diante. Né? E isso a gente vê, por exemplo, a dificuldade que a Urbana relatou agora de fazer esse tipo de treino nos pacientes aqui. A professora Cornelissen da Bélgica, quando esteve aqui, eles estão fazendo treinamento assim lá, e lá eles simplesmente não conseguiram. Né? Quer dizer, embora fosse esse o objetivo, a hora que eles foram ver, os sujeitos não chegavam a 90%. Quer dizer, eles chegavam durante o treino num determinado momento nos 90%, mas caíam. A hora que você vê, efetivamente, quando se ficou nos 4 minutos de alta intensidade, ficava bem abaixo dos 90%. Ninguém conseguia manter os 4 minutos em 90%.
como, por exemplo, o Uric mostra que se mantém lá. Né? Então, eu acho que mesmo a questão da viabilidade, né, a questão da segurança já foi dita, quem faz parte dessas pesquisas são pessoas muito bem selecionadas, né? Então não é qualquer paciente com ICC que ia, por exemplo, ICC que tem isquemia em baixo grau, o limiar de isquemia em baixo grau já não ia, já não estava dentro dessas pesquisas. Mesmo o critério de segurança é quem estava fazendo aquele treino. E, portanto, se a pessoa estava fazendo aquele treino, é porque havia tido uma triagem anterior que dizia que ele estava mais seguro em fazer aquele treinamento. Né? Então, a questão de segurança ela não está clara, né? E eu acho que pegar alguma coisa de uma grande eficiência numa determinada população que tem uma cultura diferente, né? E dizer que isso é viável e que isso vai ser aplicável da mesma forma em culturas diferentes, eu acho que a gente vai ter mais uns 5 anos a gente vai ter essa resposta, porque tem gente fazendo isso no mundo inteiro. Daqui a uns 5 anos a gente tem a resposta dos trabalhos em longo prazo em outras populações. Está aprendendo? Bom, como a Patrícia pediu para eu comentar algo sobre o assunto, eu tenho várias considerações acerca da comparação do treinamento intervalado com o treinamento contínuo, especialmente quando se faz julgamento de valor, dizendo que um é melhor que o outro. Acho que a gente tem que tomar alguns cuidados, especialmente com alguns modismos que aparecem na ciência de tempos em tempos. E parece que o HIIT é um deles. Não só para a área de atividade física e saúde, como também para o treinamento físico. Hoje você vê muitas assessorias dizendo que os corredores, para participarem de provas longas, não precisam fazer mais grandes volumes. Basicamente, no que eles se baseiam? Em atletas muito bem-sucedidos que hoje não fazem um volume muito alto, em treino intervalado. Só que esses atletas bem-sucedidos, por exemplo, simples, existem estudos demográficos de atletas corredores do Quênia e da Etiópia, demonstrando que, quando ainda é criança, ela vai até o colégio e retorna à sua casa, na maioria das vezes não tem transporte público para a criança se deslocar essa distância. Então, muitas vezes as crianças vão caminhando, ou se forem impacientes, vão correndo. Então, uma criança que mora em média 5 km de distância da sua casa, se ela for uma boa aluna, você faz mais ou menos uma conta aí de cabeça para ter ideia de qual é o volume que esse garoto está percorrendo aos 8, 10 anos de idade. Okay? Isso são estudos demonstrando que, quando um atleta atinge o nível olímpico, os maratonistas, quando crianças na Etiópia e no Quênia, percorrem em média 50 km na semana. Então, é claro, o sujeito que fez volume dos 8 ao 20 anos de idade, não tem mais por que fazer volume. Já passou só por que fazer volume, você tem que fazer intervalado. As pessoas associam, então, esses grandes corredores, que hoje tem intervalado, assim, não, então meu aluno aqui da assessoria também tem que treinar intervalado. É o primeiro ponto que eu tenho a considerar. O segundo, quando se faz a comparação de será que um é melhor que o outro, é uma questão metodológica. Para você criar um modelo teórico, você tem que equalizar o trabalho que é feito no intervalado com o contínuo, certo? Porque senão você não sabe o que você está vendo, não é o tipo de exercício, só o volume total que foi, o trabalho total que foi realizado. Quando você faz isso, você tira a grande beleza do treinamento contínuo, que é limitar o sujeito a percorrer uma distância fixa. Em outras palavras, vamos fazer aqui um desenho experimental. 5 km correndo de forma intervalada, ok? Então, correndo de intervalado, outro dia de forma contínua. Nenhum corredor que se presta corre 5 km no dia, pessoal. Quer dizer, até corre se for no dia de regenerativo, tapering, assim, coisa assim. Na maioria das vezes, os treinos de corrida são mais longos do que 5 km. Mas para poder ajustar o trabalho total dos 5 km intervalado, eu limito, dou um corte no treino contínuo. Se eu estou assumindo que a resposta metabólica dos dois tipos de exercícios são importantes em promover, é algo que eu quero estudar, se eu limito o exercício contínuo, eu estou vendo uma parte do que aquele tipo de exercício é capaz de promover no organismo da pessoa. Tudo bem, eu estou tendo uma questão metodológica, eu estou fugindo um pouco do mundo real. Estou dizendo assim, por exemplo, no mundo real, a pessoa com a mesma percepção de esforço talvez consiga percorrer uma distância maior. E o estímulo metabólico, cardiovascular, muscular vai ser diferente. Essa é a segunda consideração. A terceira é que quando equaliza, geralmente equaliza pelo trabalho total. Né? 5 km, X kJ, assim por diante. Quando eu faço trabalho intervalado, deve existir uma contribuição anaeróbica considerável no treinamento intervalado. Então, embora o trabalho total seja equivalente, é muito provável que o trabalho metabólico não seja. Aliás, essa era uma conversa que eu tinha com o Cristiano, que foi o orientador da professora Patrícia, que demonstrou que a gente queria verificar
qual é a demanda total, ou qual é a contribuição da via aeróbica, anaeróbica, deixa isso intervalado e deixa isso contínuo. Como ele é um sujeito mais esperto, ele pulou fora dessa e foi conduzir a vida dele, que é algo que tem sentido. Mas é isso, é muito provável que o estímulo, o trabalho total seja de fato igual, kilojoules, quilômetros, watts ou assim por diante. Só que o trabalho metabólico, o trabalho interno seja diferente. Então a gente tem que tomar alguns cuidados, sobretudo quando se faz julgamento de valor. O HIIT é mais importante que o contínuo ou assim por diante. Tá ok? Não sei se vocês comentaram com mais algo. Bom, antes de finalizar a nossa manhã aqui tão prazerosa, gostaria de lembrá-los novamente, quem não assinou, não pegou as listas, não pegaram as fichas de fazer a avaliação que vem até aqui à frente. Lembrá-los que daqui a 15 dias nós temos uma nova palestra, uma outra palestra, que é com treinamento de oclusão de fluxo sanguíneo. Será ministrada pelo professor Hamilton, que está aqui na frente, o professor Carlos Urbanovich. E agradecer, mais uma vez, em nome da Comissão de Pesquisa, a disponibilidade de vocês virem aqui e passar amanhã com a gente. Foi muito prazeroso, muito produtivo. Muito obrigado. Pessoal, tenham um bom dia e espero que tenham aproveitado.